Bom dia, estamos aqui hoje para iniciar a sua semana com o programa Café com Fé, no encerramento de uma campanha poderosa que aconteceu na Igreja Sede sobre as 4 bênçãos dos descendentes de Abraão. A primeira bênção que foi explicada foi sobre atitude, a segunda sobre aliança, a terceira você ouviu aqui no programa sobre escolha e hoje nós estamos encerrando os nossos cultos da campanha com a palavra sobre entrega. Qual é o poder de uma entrega? Eu sei que se der tempo ainda, você pode correr para a Igreja Sede, Rua Floriano Peixoto, 1707. E nesse domingo, nós estamos a pleno vapor, pregando a palavra de Deus sobre a vida de Abraão, com o poder da sua entrega e o que a sua entrega trouxe de benefícios para a sua vida. Sabe, eu quero deixar uma coisa clara para você aqui. A atitude, ela leva a pessoa a ser uma pessoa aliançada. A aliança nos faz saber escolhermos os nossos destinos. E a escolha, ela gera uma entrega. Porque quando você escolhe servir a Deus, todas as demais coisas, elas passam a ficar em segundo plano na nossa vida. Quando Abraão foi-lhe pedido que entregasse o seu filho Isaque, o seu filho da promessa, no Monte Moriá, este homem tomou a decisão de entregar, mesmo que aquilo lhe custasse tristeza, dor, choro e possivelmente uma decepção, porque em Isaque estavam todos os seus sonhos e em Isaque se baseava a descendência e a promessa que Deus lhe havia feito. E agora Deus lhe pede o seu Isaque. Deus lhe pede o seu sucesso. Quero perguntar para você, você que me vê nessa manhã, possivelmente é alguém muito bem-sucedido. E pessoas bem-sucedidas, elas sabem que para chegar aonde chegaram, não foi apenas um dia, e sim foram um tempo de dedicação e de esforço. Alguns, depois de ver uma pessoa de sucesso, elas vão dizer que você teve sorte. Mas você sabe que a sorte, ela veio junto com as oportunidades que você desbravou, que você foi atrás, que você teve atitude, formou alianças, fez escolhas certas e agora é uma pessoa bem-sucedida. E se eu te perguntar, se hoje lhe pedir o teu sucesso, você tem disposição de entregar? Eu vou contar sobre um detalhe para você. Eu fui pastor 27 anos na cidade de Ipeúna, bem próximo de nós aqui, 40 minutos. E durante muitos anos nós trabalhamos com muito afinco. E aí chegou uma época que a nossa igreja, que nós pastoreávamos, tinha 18 terrenos comprados. Quase 1.000 pessoas numa cidade de 6.000 habitantes. Uma estrutura toda formada. E de repente surge o convite que nós assumíssemos a igreja aqui em Piracicaba. A igreja do Evangelho Quadrangular, a sede regional. Não é fácil abrir mão de um sucesso. Não é fácil abrir mão do seu Isaque. Então eu sei o que Abraão passou, embora não era um filho carnal, mas era o filho espiritual que nós estávamos abrindo mão. E quando decidimos entregar Ipeúna e vir para cá, encontramos uma realidade difícil. Uma igreja que estava fechada há 9 anos e precisava de um recomeço. E todo esforço foi concentrado nesse recomeço. E hoje a entrega valeu a pena. Sabe por quê? A igreja sede quadrangular hoje tem, no mínimo, uma estrutura igual ou maior que nós tínhamos no passado. Isso é fruto de uma entrega. Talvez você é chamado a entregar alguma coisa. Não tenha medo de entregar quando Deus lhe pede, porque certamente o que vem depois vai ser muito maior. Se tem que entregar alguma coisa, eu vou deixar um conselho aqui. Entrega a tua vida, entrega o teu coração, entrega a tua alma a Deus. Confesse Jesus como Senhor e Salvador. Entrega Jesus, porque assim, quando você o faz,
Todas as demais coisas ficam em segundo plano, porque você ganhou a melhor parte. Que Deus te abençoe, continue conosco. Nós temos um café abençoado para você nessa manhã. Tem entrevistas, tem dicas, tem a oração da fé no final, tem o nosso SED News. Fique conosco, que você será muito abençoado. E deixa aqui o recado, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará. Olá, eu sou Adriano Clemente e vamos para uma dica de viagem. Vamos falar sobre a cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, com 418 anos de idade e 900 mil habitantes. Natal é conhecida como a capital espacial do Brasil, porque lá foi o primeiro lançamento de foguete da América do Sul e fica na Barreira do Inferno, que você pode conhecer. Natal é conhecida pelas muitas dunas, praias exuberantes e muito mar. A mais conhecida é a Ponta Negra, onde fica a rede hoteleira muito boa da cidade, você pode conhecer. E você que gosta de passear ou nadar, ver golfinhos e nadar com eles, não deixe de conhecer a Praia da Pipa, onde você irá nadar com os golfinhos. Mas a dica do Clementão para você é: não deixe de conhecer o restaurante Camarões. São 4 restaurantes na cidade, o mais famoso, com preço acessível e você vai deliciar. Vem com o Clementão que você não erra. Estamos de volta com Café com Fé, recebendo o Dr. Rogério, já uma pessoa conhecida do nosso programa, e com hoje um assunto que eu creio, doutor, ser um dos mais importantes para o nosso século. Foi feita uma pesquisa dizendo que nós somos a geração mais triste de toda a história. E hoje o mundo é muito rápido, é o mundo da tecnologia, da informação, do corre-corre, do dia a dia. E é um mundo feito de excessos. E esses excessos que acontecem todo dia, e às vezes nós não conseguimos acompanhar, gera alguma coisa chamada ansiedade. Verdade. E, clinicamente falando, o que é a ansiedade? Bom, pastor, muito bom dia a todos que nos assistem. Muito obrigado por me convidar novamente. É uma alegria para mim conversar sobre isso. Não, já faz parte do quadro. Bom, pastor, a Organização Mundial da Saúde define 7 doenças como compondo um conjunto de patologias que chamam transtornos de ansiedade. Essas 7 patologias são o transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno compulsivo, o que seria, assim, para traduzir? O transtorno obsessivo compulsivo é caracterizado por atitudes repetitivas que o indivíduo pode vir a adotar e que se perpetuam na mente do indivíduo de maneira a incomodá-lo a fazer aquela atitude, como por exemplo, fechar a porta 7 vezes seguidas. A porta de casa, uma preocupação que se repete na mente do indivíduo e leva ele a tomar essas atitudes que não apresentam uma conexão com a realidade. E tem muitas pessoas que fazem isso e nem sabem que isso é uma doença. Então, pastor, na verdade o limite entre ser uma doença e ser uma preocupação às vezes é tênue. O que as pessoas da classe médica definem como sendo doença é aquilo que vai causar um sofrimento. Então, a partir do momento que essa atitude eu esqueci, às vezes eu esqueci se eu fechei meu carro ou não. Uma vez pode ser normal, agora se eu passar a repetir aquele comportamento 15 vezes por uma preocupação que não apresenta conexão com a realidade e aquilo me traz um sofrimento, aquilo me incomoda, mas eu não consigo parar de fazer aquilo, isso é considerado patológico. Entendi. Então você falou 7. Isso é São 7 patologias. Eu estou com um pouco de receio de não me lembrar de todas elas. Mas, dentre essas 7, o transtorno de ansiedade generalizada é mais comum, o transtorno do pânico também é comum, o transtorno de obsessões e compulsões, obsessivo-compulsivo, e tem algumas fobias.
as fobias também são incluídas na classificação como transtornos de ansiedade. A característica comum é ansiedade. Como um sentimento, é natural do ser humano, diante de qualquer ameaça, perigo, ficar ansioso. Diante de uma entrevista, ficar um pouco ansioso. Isso é natural. O que acontece com a gente quando estamos ansiosos? A frequência cardíaca aumenta, você soa, transpira, isso é natural. No entanto, o que torna isso patológico é a intensidade, a desproporção com um estímulo e o quanto aquilo causa sofrimento ao indivíduo. Então, quando torna-se um excesso, começa a ter os sintomas já dentro da ansiedade. Exatamente. E hoje nós temos visto muitas pessoas ansiosas. Sim, pessoas que estão correndo para cima e para baixo, tentando acompanhar a evolução. Ou eu acho que, doutor, uma das coisas mais preocupantes que eu percebo é que as pessoas às vezes elas querem dar satisfação de tudo que estão fazendo. E isto também traz ansiedade. Sim, pastor, eu gosto muito do professor Augusto Cury, é um psiquiatra, psicólogo, cujos livros eu costumo ler sempre que posso, e eu aprendo muito com os ensinamentos dele. Ele identifica na sociedade moderna um fator gerador de ansiedade que provavelmente advém da velocidade com que as informações são colocadas para nós. A internet nos últimos 10 anos, a quantidade, a velocidade com que as informações são colocadas, a necessidade de perfeccionismo, a necessidade de se ter sucesso a qualquer custo, uma cobrança excessiva. Isso faz com que o pensamento das pessoas, o intelecto delas seja, entre aspas, agredido por um excesso de informação com o qual nós às vezes não conseguimos lidar. Isso prejudica às vezes o nosso sono, isso prejudica o nosso lazer, e isso pode ser um fator gerador de transtornos de ansiedade. Olha só, fique conosco, daqui a pouquinho nós vamos voltar, ficam algumas dicas, vamos voltar com o Dr. Rogério e vamos tocar num assunto que possivelmente é do seu interesse, esta famosa crise do pânico. Daqui a pouquinho, Café com Fé. Olá, você que acompanha o Café com Fé da Igreja do Evangelho Quadrangular vai receber uma sequência de programas falando sobre carreira. E nesse primeiro programa eu quero trazer uma dica para você que vai passar por uma entrevista de emprego ou por uma transição de carreira. Você exerce hoje um cargo e vai passar a exercer um novo cargo. Ou, muitas vezes, está procurando desafios, algo que você não fez antes. É muito importante, quando você for passar por essa entrevista de emprego, você pensar o seguinte: sempre há pontos positivos e pontos negativos. Em toda perda e todo ganho, há pontos positivos e pontos negativos. É muito importante, antes de você passar por essa entrevista de emprego, se preparar tanto da parte técnica quanto da parte comportamental. Você ter uma boa oratória, ter palavras prontas, ter um bom vocabulário e se posicionar naquilo que você faz bem. Pode vir perguntas que você não entenda, então pergunte. Novamente, eu não entendi o que você me disse, o que você perguntou. E deixe tudo muito esclarecido para que você tenha sucesso na sua entrevista de emprego. De volta com o Café com Fé, nosso entrevistado de hoje, Dr. Rogério, e o assunto que nós estamos falando é sobre ansiedade. Conhece alguém ansioso? Tem alguém ansioso na sua casa? Alguém que fecha a porta e abre 10 vezes toda noite antes de dormir, porque imagina que a esqueceu. Nós já falamos sobre isso e amanhã você tem a repetição do programa, você pode ver se caso você perdeu essa parte. E agora eu queria tocar no assunto, doutor, que nós frequentemente estamos vendo e ouvindo, e a igreja recebe, às vezes, muitas pessoas que enfrentam isso, essa famosa crise do pânico. Quando que a ansiedade ela se transforma em pânico? Existe um caminho para isto ou não?
Bom, pastor, acredito que sintomas ansiosos não tratados por um grande espaço de tempo podem evoluir para uma síndrome de pânico. Eu acredito e sou embasado pela ciência em certa medida nisso. A crise de pânico está incluída entre aquelas doenças com transtornos ansiosos e ela se caracteriza por algumas coisas específicas, como, por exemplo, o paciente não tem um estímulo estressante aparente que o está levando a apresentar aumento da frequência cardíaca, sensação de morte iminente, sensação de falta de ar, transpiração e um prolongamento desses sintomas por um período de mais ou menos 10 minutos. Isso é caracterizado como síndrome do pânico, o ataque de pânico. Então, embora o ataque de pânico tenha alguns sintomas de ansiedade que são característicos, ele se diferencia das outras doenças ou transtornos de ansiedade por essas características, ou mesmo por experiências passadas que são revividas pelo paciente em uma situação completamente diferente que não apresentaria nenhuma correlação com aquela situação que o levou a ficar ansioso ou nervoso. Doutor, às vezes nós vemos pessoas que estão dirigindo um carro, por exemplo, e aí ela está passando por um momento de ansiedade, de autoestresse, e ela acaba com medo que acontecesse alguma coisa à frente com o carro. Eu sei de histórias que pessoas elas param o carro no meio da rua e ficam chorando no acostamento ou no estacionamento, com medo de dar sequência. Isso já é um nível acentuado da ansiedade? Pastor, existe muita inter-relação entre sintomas ansiosos. Então, isso pode ser melhor avaliado por um psiquiatra ou um psicólogo que conversa calmamente com o paciente e ele pode esclarecer se esse sintoma é um sintoma de pânico ou não. Mas pelo que o senhor está me escrevendo, parece sim um sintoma de pânico, principalmente se ele não tiver nenhuma relação externa, nenhum estímulo externo que está levando a pessoa a ter aquela sensação. Então é uma situação que pode ser tratada. Sim, sem dúvida. Isso me leva a querer conversar com as pessoas sobre isso, porque é um problema de saúde que é negligenciado. E se você não tiver a humildade de procurar ajuda, você vai sofrer com aquilo desnecessariamente, vai passar muito tempo sofrendo com aquilo. É um problema que pode ser tratado pela psicoterapia e com medicações. Entendi. Na Bíblia a gente encontra o profeta Elias. O profeta Elias, num momento sim, de pressão, muita pressão externa e interna sobre o seu chamado, sobre o seu ministério, sobre a função que ele exercia como legislador na época. Ele fica tão angustiado que ele se tranca, que ele se fecha em uma caverna. E ele chega a pedir para ele a morte. Ali a gente encontra um quadro de depressão, de ansiedade extrema do profeta, sim ou não? Com certeza, pastor. Ao longo da vida, acredita-se que de 20% a 30% das pessoas apresentarão pelo menos um episódio de sintoma de depressão ou de transtornos de ansiedade. Repete, ao longo de quantos anos? Ao longo de toda a vida. Toda a vida. Pelo menos 20% a 30% das pessoas acredita-se que apresentarão um sintoma. Isso é comum, porque a vida tem seus percalços. Então nós vamos apresentar, provavelmente, sintomas de ansiedade. A intensidade desses sintomas e o quanto eles nos causam sofrimentos é que vai definir se devemos procurar um profissional ou não. No entanto, a psicoterapia, o gerenciamento dos pensamentos é recomendado para todas as pessoas. Entendi. Isso... E biblicamente, sabe que a Bíblia fala sobre isso? Lançando sobre ele, ou colocando sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
Então a gente precisava também depender de Deus. Depender de Deus. Também do profissional. Sim, aprender a gerenciar os pensamentos, pastor. Tem pensamentos que são autônomos, automáticos, e tem pensamentos que são concentração. Nós estamos aqui concentrados em fazer a entrevista. Mas assim que nós nos distraímos, tem pensamentos automáticos. Alguns desses automáticos não têm relação com a realidade. Então, o professor Augusto Cury nos ensina a gerenciar esses pensamentos racionalmente, questioná-los, editá-los na nossa mente e falar: esse não tem relação com a realidade, quer saber um comum? Fulano não gosta de mim. Entendi. Eu tenho essa sensação às vezes, e depois, se eu parar para pensar, muitas vezes aquela pessoa nem me conhece, foi porque aquela pessoa não me viu. É um exemplo de pensamento que não tem conexão com a realidade. E muitas vezes nós ficamos sofrendo com aquilo, deixamos de estabelecer relacionamentos por conta de um pensamento que não tem conexão com a realidade. É um exercício diário de cuidar da mente, assim como nós cuidamos da nossa higiene pessoal, do nosso corpo, assim como nos alimentamos. Obrigado, doutor. Está aqui as dicas, então. Essa entrevista, creio que deve ter abençoado a sua vida. Tendo alguma pergunta, pode encaminhar aqui para nós o nosso GC, onde nós estaremos dando retorno à sua dúvida, à sua pergunta. E deixando bem claro para você um texto da Palavra de Deus: renovando a nossa mente. Nós temos que todos os dias renovar a nossa mente e guardar em Cristo Jesus a nossa esperança. Deus abençoe, fique conosco e nós terminamos. Amém, é isso mesmo, legal. Olá, eu sou Juliana Sodré, psicóloga, e eu vou te dar dicas de comportamento. Você é ansioso? Tem ficado muito agitado? Não consegue dormir? Não consegue se desligar das coisas do seu dia a dia, do trabalho? Então, preste atenção. Comece a preparar o seu ambiente do sono. Desliga os seus objetos eletrônicos. Tente deixar o ambiente mais calmo possível. Eu tenho certeza que você vai começar a ter um sono mais tranquilo e de qualidade. Evite sons muito altos, ficar assistindo televisão antes de dormir. Isso vai trazer certa tranquilidade para você. Fique com essa dica. Não perca seu sono por nada. Até mais! SED News, informativo semanal da IEQ SED Piracicaba. Café com Fé, todos os dias na sua TV, canais 26 e 526 da NET. Fique por dentro de nossa agenda semanal. Vem aí o culto em homenagem ao Dia da Mulher, dia 8 de março às 19h30, com o tema O Poder da Atitude. Segunda-feira, retire seu informativo mensal e participe de nossa programação esportiva. Terça-feira, manhã da bênção às 8h30. Mães que oram pelos filhos às 14 horas. Escola Bíblica Quadrangular às 19h45. Programa Faço Parte do Milagre em www.radiofad.com.br às 20 horas. Quarta-feira, Culto do Milagre em 2 horários, 6h30 e 19h30. Quinta-feira, Tarde da Bênção às 14h30. Projeto Lázaro às 16h30. Quinta no Cinema às 19h30. Quadrangular no Hotel às 20 horas no New Life. Sexta-feira, Ministério Moriá, apoio a pessoas com necessidades especiais às 9 horas. Reunião do Clamor com Escola de Oração às 19h30. Oração no Monte, saída às 21h30 em frente à igreja. Sábado, Projeto Timóteo, futebol para as crianças às 9 horas. Programa Faço Parte do Milagre na Rádio Educadora AM às 9 horas. Encontro mensal dos casados para sempre às 19h30. FAD, jovens e adolescentes às 19h30. Domingo, culto da família às 8 horas, às 10h30 e às 19 horas.
Siga-nos no Facebook, Instagram e YouTube. Procure por IEQ-SED Piracicaba. Chegamos ao final dessa programação e espero que tenha gostado. E obrigado por nos assistir. Isso é feito com muito carinho. Todas essas semanas nós estamos fazendo algo novo, tentando melhorar, tentando trazer a você um programa de qualidade, inteligente, que não faz você perder o seu tempo e sim acrescentar conhecimento, sabedoria e bênçãos de Deus. E agora eu queria orar por você. Queria abençoar a tua vida em o nome de Jesus. Se possível for, feche os teus olhos. Você não só preste atenção nesse momento de oração, porque oraremos em o nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Pai querido, nós estamos na tua presença mais uma vez, entrando, Deus, em lugares que nunca vamos imaginar que conseguimos chegar através desta emissora, através do YouTube, através dos canais de comunicação. E eu peço que o Senhor coloque as tuas mãos sobre esta pessoa. Pai Santo, essa pessoa pode ter uma família, abençoe a família dela. Traga saúde para essa casa, traga paz para essa casa, haja um ajuste nessa casa. Se alguém precisa ceder, entregar algum momento da sua vida, algum ressentimento, alguma mágoa, alguma dor, Pai Santo, que essa pessoa consiga fazer isso agora, porque fazendo isso, o céu vai se abrir sobre a sua vida. A Bíblia diz que para nós lançarmos sobre o Senhor as nossas dores. Então, em nome de Jesus, que cada um possa entregar o seu fardo, a sua dor agora e receber a recompensa do céu. Pai, abençoe esta casa, traga alegria e fique nesse lar em o nome de Jesus. Amém. Sabe por quê? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado mais uma vez por nos assistir. Compartilhe, fale desse programa e que Deus o abençoe.